Solta a voz, deixa fluir. Aqui é espaço pra sentir. Reflexão que vai tocar. É pra gente se encontrar. Sente que é a luz que vai brilhar. O som que faz o mundo girar. Energia que nos faz sonhar. Conexão que veio pra ficar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Crer. Eu sou a Bia, vou ser a apresentadora de vocês. Na produção, nós temos a Clara, nós somos estudantes de Relações Públicas aqui da PUC. E junto com os nossos ilustres convidados, Boa noite, nós vamos conversar um pouco sobre como os jovens têm se relacionado com a fé hoje em dia. Legal. Se antigamente a fé era vivida apenas nos templos, hoje ela aparece em vídeos de 15 segundos no TikTok, em reacts no YouTube, ou até em memes no Instagram, né? Então, nossos amigos do podcast, hoje eu trouxe para conversar com a gente o Lucas, que é líder da UNVT, a base jovem da Onda Dura, e o Kaique, que é líder do Atitude, Ministério dos Jovens da Igreja Fonte da Vida aqui em Curitiba. E primeiro eu queria agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui. É um prazer receber vocês. Tamo junto. E eu queria abrir um espaço para vocês se apresentarem. Quem quer primeiro? Fechou, topa. Você é primeiro, lá. Mais velho, né? Respeito, mais velhos, honra, então. né? Honra. Show de bola. Então, galera, prazer. Convite aí, muito obrigado. Conhecendo o Lucas aí hoje, satisfação. Meu nome é Kaique, então sou líder da comunidade jovem ali da Fonte da Vida, né? Chamada Atitude. Então a gente está ali já desde 2020, liderando os jovens da nossa igreja. E para nós é uma honra estar falando sobre as tecnologias, sobre Deus, sobre tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Legal. Prazer em conhecer a Bia, para mim. Fico muito lisonjeado poder participar aqui com vocês, contribuir. E é isso aí, eu me chamo Lucas, tenho 30 anos, faço 31 semana que vem, 3 de junho. Parabéns! Sou casado com a Maria Eduarda, a gente é casado há 5 anos, tenho um filho, o Martin. Ele faz 1 ano, agora em julho também. O bicho tá, meu caramba. A gente percebe desde pequeno ali já a raiz do pecado. Não é fácil. E é isso aí, eu me converti na Onda Dura. Legal. Há 11 anos atrás, né? Foi a minha primeira experiência como igreja, lá em Itapoá, quando havia uma implantação lá. Então faz 11 anos que eu faço parte da Onda, né? E lidero ali a base jovem ali, universitária ali. E tamo aí, tamo junto, vamos trocar essa ideia, eu acho que vai ser bem, bem legal, tô bem empolgado. Boa. Legal, gente, mais uma vez um prazer receber vocês. E para começar o nosso debate, nossa conversa, debate fica meio pesado, né? Pois é. Ô, louco. Mas eu vou dar uma contextualizada no tema para os nossos ouvintes. Beleza. E aí eu já abro com a primeira pergunta. Boa. Hoje no Brasil a gente tem percebido o crescimento da relevância do cristianismo na sociedade, né? A gente tem programas em televisão aberta hoje, a gente tem cadeiras em bancadas políticas, a gente tem influencer cristão, bastante, inclusive, famosos autodeclarados cristãos. Segundo alguns pesquisadores, eu achei esse dado, 70% de brasileiros se identificam como cristãos. Olha aí. E outra pesquisa afirma que uma parte significativa, cerca ali de 40 e poucos %, é uma galera desses novos convertidos entre 18 e 25 anos. Então é a nossa galera, né? A galera jovem. Boa. Só que eu acredito que ao mesmo tempo que o cristianismo tem ganhado essa posição, essa relevância, o termo ele tem sido meio banalizado, vamos colocar assim? Então, para começar, a nossa primeira pergunta é: o que vocês têm observado sobre como os jovens falam ou praticam a fé na internet como um todo, hoje em dia? E aí? Deixa que eu puxo. Caraca, já começamos como, hein? Pergunta boa. Cara, polêmica. A gente, como nós somos líderes, né? Eu não sei como é que é na Onda Dura, mas acredito que deve passar a mesma situação, né? Hoje tem muita gente falando de Deus nas redes sociais.
Aí a gente tem influencers, temos líderes religiosos, temos pessoas que são simpatizantes, né? E a gente vê que a rede social, ela é como que eu posso dizer? É um palco, um né? palco, isso, exatamente, falou boa. Eu ia falar um palanque, mas o palco ficou melhor. É um palco. E às vezes a gente vê muita gente falando de Deus, mas não tendo essa propriedade para poder falar de Deus. Então, Sim. assim, a gente tem, como eu falei, tem influências, tem pessoas que influenciam uma massa. Sim. Então, Perdão. pode falar. Não, eu acho que até pelo contexto que a gente vive, né, de acesso à informação, né? Então, hoje, a gente vê que grande parte desses jovens, eles não são pastoreados por um pastor local. Exatamente. Mas grande parte deles se sentem pastoreados, né, por um pastor de YouTube, que não conhece a vida dele, não conhece a realidade dele, Exatamente. né? E é o que a gente vê, né, a grande maioria não vivendo de fato um cristianismo na prática, né? E essas pessoas acabam dando direcionamentos e essas pessoas que seguem esses influencers e seguem essas pessoas que estão falando de Deus acabam sendo ali pastoreadas, né? Aí gera um problema. Sim. Aí gera uma questão aí que não tem o acompanhamento, né, de um líder. O líder, quando está acompanhando mais próximo, sabe a dor daquela pessoa, sabe que ela precisa ouvir, o que precisa ser falado para ela a respeito de Deus, né? Então, fica algo muito, muito aberto, muito abrangente, né, para estar acompanhando. Qual que era a pergunta mesmo? Até esqueci. TDAH aqui é bravo. O que vocês têm observado sobre como os jovens falam ou praticam a fé na internet hoje em dia? Outra coisa que eu tava pensando, né? Até pensando em rede social, né? Por exemplo, hoje o TikTok é a rede que mais monetiza, né? E querendo ou não, né? Eu acho que essa área gospel, né? Ficou muito atraente para monetizar, né? Não sei, eu não posso julgar, né? Claro que existem as pessoas sérias, né? Que estão ali influenciando e tudo mais, mas eu acho que isso também de alguma forma é algo muito perigoso, assim, né? Porque as pessoas olham ali para aquela fonte de renda, né? E se aproveitam do que está em engajamento, né? Hoje está no hype, né? Você ser evangélico, né? Esse é o hype, né? Você falar de Jesus, né? Pô, Jesus era um cara top, um cara bacana, e acabam se aproveitando disso para de alguma forma ter esse engajamento e monetizar ali, né? Então, é um perigo, né? É um perigo, porque ele acaba usando a palavra de Deus não pro meio assim necessário, né? Que é propagar realmente a palavra de Deus, conquistar pessoas, mudar a vida de várias pessoas. Fica algo... Fica um produto, um comércio, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E algo que eu penso assim também, né? O jovem, né? Eu sou jovem, né? Tenho 30 anos, né? Mas querendo ou não, eu sou uma geração um pouquinho ainda depois dessa que é agora. A gente Anos tá em qual 90. Mesmo? Qual que é essa geração Millennials. agora? Millennials. Vocês são Você é millennials. Eu sou a geração... Você é geração Z, né? Z, né? Geração Z. E querendo ou não, tem uma diferença já muito grande. Cara, eu paro para estudar, assim, sobre... Comportamento na rede social, Sim. tudo. A gente se comporta diferente, né? Sim. E o que eu vejo, né, isso é uma característica muito clara, né, tanto dessa nossa geração, a Millennium, quanto a Z, que é a geração fast food, né, que não tem a paciência de viver os processos, né, para poder ter uma propriedade, para falar. E o cristianismo, né, o evangelho, vamos parar para pensar, é uma religião, né, que existe há mais de 2000 anos. Né? É um livro histórico que tem muita coisa para se conhecer, né? E as pessoas vão ali vendo que, né, leem uma leitura superficial, sem nenhum um comentário bíblico, algum livro para auxiliar numa interpretação, numa exegese, né? E acabam, né, falando aquilo que acham, né? Então eu acho que esse é um outro perigo de não saber esperar o tempo, né, para você se posicionar. Né, entender que existe um tempo para cada coisa, né, existe um tempo certo para cada coisa. O evangelho é processo, né? Não tem muito, né? Sim. Você vai viver processos e processos todo o tempo, né? E isso não que isso significa que ela não possa influenciar,
né? Mas ela saber o lugar dela, né? O lugar de fala, né? E respeitar o tempo, né? De ter uma propriedade, né? Para falar, até porque a vida cristã, ela é muito mais prática do que teoria. E para você ter prática, você precisa ter vivência, né? E o temor, né? Que a gente está propagando uma palavra de Deus, né? Então, o temor de você estar levando isso para as redes sociais. Você vai estar impactando pessoas, você vai estar mexendo com o espírito dessas pessoas, né? Não é fácil. Não é fácil. Então... Vocês deram um nicho pra gente puxar várias perguntas, na verdade. Essa primeira já rendeu bastante. E aí, aproveitando algo que vocês falaram sobre, acho que foi até o Lucas que puxou esse assunto, sobre a pessoa ser pastoreada por um influencer do que um pastor local. Uma pergunta que surgiu foi o porquê vocês acham que tanta gente hoje prefere buscar a espiritualidade fora das igrejas? Num sentido que tornou muito popular aquela frase do Jesus é legal, o fã-clube que estraga, sabe? E aí eu queria ver o que vocês... Legal, boa. Quer falar aí, Kaique? Fala aí de novo. Eu tô achando o Lucas muito esperto, ele vai cair. Não tem problema. Só fala aí de novo pra mim, por favor. Por que vocês acham que hoje tanta gente prefere buscar a espiritualidade fora das igrejas? No sentido daquela frase que virou super popular do Jesus é legal, o fã-clube que estraga. É que eu acho que a igreja ela gera um compromisso. Verdade. Então, assim, se você realmente diz seguidor de Cristo e começa a frequentar a igreja, você tem um compromisso. Então, e hoje, a geração os tempos atuais, não é nem a geração de hoje, mas os tempos atuais, o pessoal não quer ter muito compromisso. Sim. Então, eu acredito que o que está espantando as pessoas irem para a igreja e procurarem uma espiritualidade fora é exatamente isso aí. Que, cara, realmente tá na igreja é renúncia, é você se posicionar, é você ter uma mudança de mente. Então, isso tudo requer você ter compromisso. E hoje você só ser alimentado pela rede social, não, mas eu sigo lá o fulano tal, e todo dia ele faz uma live tal hora. Devocional. O devocional, 7 da manhã, café com Deus Pai e tal. E aquilo ali já me alimenta. Cara, vai te alimentar, mas e qual que é o teor desse alimento? E o que o Evangelho traz para nós é realmente esse compromisso. Você tá perto, você tá buscando cada dia mais. Você ser seguidor de Cristo mesmo, ser um pequeno Cristo, né? E até porque você não ter esse compromisso, né, te exime, né, por exemplo, de você expor a sua vida, né? E aí é muito fácil você viver um cristianismo que você não confessa pecado, né? Pô, tu tá namorando lá, né? Pô, caiu com a mina. Pô, aí é muito fácil você não confessar esse pecado, não ser confrontado, né? E porque o evangelho é isso, né? Imagina, vamos parar para pensar. O convite de Jesus é: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Exatamente. Tome a sua cruz. Então, pô, não é fácil, né? Verdade? Negar a si mesmo. A gente é jovem, né? O mundo, né, oferece muita coisa. Demais. Né? E é atraente, né? E aí, pô, você ter uma pessoa lá que só vai falar o que você gosta de ouvir, né? Pô, você é bom, você consegue, né? Só mensagens motivacionais. Aí é mil maravilhas. Aí... dificilmente essa galera vai seguir um cara que vai trazer você pra realidade mesmo, né? Existe essa galera que tem uma palavra nas redes sociais mais tipo, pô, acorda, pô, compromisso, pô, nega-se a si mesmo, nega o pecado e tal. Geralmente então, aproveitando esse tema e deixando a bola pra cima. Bora! Espiritualidade do seu jeito. É liberdade ou superficialidade? Porra! Pega essa daí, Lucas. A pergunta é tão boa que eu não sei nem responder. Como é que é? Fala aí de novo, bora. Esse status do espiritualidade do seu jeito é liberdade ou superficialidade? É libertinagem, né? Não é Libertinagem. nem... Não, liberdade não tem nada, né? Porque as pessoas, elas criaram um Deus para si, né? Um Deus que não é o Deus da Bíblia, né? E elas moldaram aquele Deus, né? Que na verdade nada mais é do que a própria idolatria de si mesmo, né? Porque
São pessoas, né, que buscam a si mesmo. Aí Né, os Deus seus ele acaba próprios- se tornando um meio, não um fim, né? É, Ele se torna um meio pra você conquistar algo, pra você se sentir bem. Só que só que a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa espiritualidade tem que caminhar pra Deus. A gente tem que seguir pra Ele, a gente tem que servir Ele, a gente tem que adorar Ele. eu tava até pensando aqui, né, porque antes de me converter eu era muito doido. Caramba, era Ixi, só... Bem-vindo ao clube dos ex. Graças a Deus, né? Era só balada, eu morei na praia, né, por muito tempo, né? Então eu fumava maconha desde os 12 anos, né? Desde os 12 anos ali, já praia, só surf, coisa arada, e depois fui conhecer rave. E é engraçado, né? Porque antes de me converter, eu lembro que... Qual era o meu pensamento, né, sobre a igreja, né? É que eu ia perder a minha liberdade. É. Tipo, cara, eu tô lascado. Se eu for pra esse negócio de igreja, eu não vou poder sair, eu não vou poder pegar ninguém. Que é uma prisão isso daí. É chato pra caramba, né? Eu tinha esse pensamento. Mas é muito interessante, porque quando nós nos convertemos, né, e a gente, né, entende o evangelho, né, a gente entende que, na verdade, é agora que a gente tem liberdade, né, para viver, para poder fazer o que quer e não mais ser escravo do pecado, né, das próprias vontades, né. Então, talvez é o que falta, né, nessa galera que, né, quer viver essa espiritualidade de liberdade, esse entendimento que, na verdade, a liberdade mesmo está no evangelho, né, de viver a vontade do Senhor, não ser mais preso, né, no pecado, nos seus próprios desejos, né, nas suas vontades. E é isso, e é um desafio, né, porque eu acho que grande parte, eu acho que da galera olha para a igreja ainda como aquele lugar de gente careta, né, que não pode se divertir, que não pode ser feliz, né, quando vê alguma coisa na internet, né, tipo, por exemplo, a Onda, né. Ano passado, se eu não me engano, teve um DJ lá no final de ano que tocou funk lá. Meu Deus do céu, a galera caiu matando. Né? Por quê? Porque acha que a igreja não pode se divertir. Né? Isso daí é coisa... Estão trazendo o mundo pra dentro da igreja, né? É o que a galera fala, né? Então, o pessoal pensa que ser crente, ser evangélico, né? É você ser uma pessoa ali, né? Que não pode rir, não pode dar risada. E é isso, né? Eu tava com um amigo, é bom você falar isso aí, eu tava com um amigo do trabalho no meu carro, botei o som e eu tava escutando um rock cristão. Curte rock? Curto. Eu tava escutando um Rodolfo Abrantes. Não. Não vou lembrar agora. Não, banda internacional, mas enfim. Aí o meu amigo, essa música aí é música de Deus, Kaique? Eu falei, lógico que é, pô. Presta atenção na letra, você sabe inglês, cara. Aí ele, pô, verdade e tal, mas isso aí toca na tua igreja? Eu falei, cara, não toca porque é em inglês, mas a gente toca músicas parecidas e tal. Daí o cara, sério? Mas não é só aqueles corinhos, não é só música da harpa? Eu falei, não, cara. O órgão, né? Galera, não. Cara, as bandas que você conhece, eu conheço também, cara. Sim. Então, tem essa estigma ainda, né? Sim. Deixando as coisas um pouquinho mais leves, que eu acho que eu fiquei meio pesado aqui no começo, né? Eu acho que hoje o nicho que mais vira meme e produz meme na internet é o nicho gospel, né? Meu Deus. Off the King, the Power. Então, assim, sobre isso, vocês acham que hoje o humor, ele virou uma forma, uma linguagem de propagar o evangelho, e isso de alguma forma reflete um pouco mais sobre a geração que nós estamos tentando conversar hoje? Cara, eu acho que é válido. Assim, é engraçado, né? Então, acho que até um tempo atrás, acho que o Lucas ele vai pegar assim, nossa, tinha coisas assim que não poderiam falar, que não poderiam nem brincar e tal. Eu acho que é válido, faz a pessoa ter uma curiosidade a respeito de um lugar. Mas assim, é lógico, tem gente que passa da conta, às vezes tem algumas brincadeiras que não são brincadeiras e tal. Mas eu acho que a rede social é isso. Sim. É isso, vai ter a pessoa falando sério, vai ter a pessoa fazendo brincadeira, vai estar abordando os assuntos que acontece dentro da igreja, dentro do meio cristão, que realmente são engraçados, né?
Então tem vários nichos, né? E é legal que a respeito gente se disso. identifica, né? Tem Sim, aquela pô. página Worship Fail, eu acho, né? Pô, é muito engraçado, né? Você vê as coisas Pô, acontecendo. eu toco lá na minha igreja. Cara, às vezes O acontece. crente-aranha, é legal, né? Muito bom. Errar a letra da música, assim, às vezes acontece. Acho que a Bia tá ligada também, que ela canta. Não sabia. Às vezes vai entrar o guitarrista no solo, nota errada. Pô, vira brincadeira. Sim. Vira... Pode falar. E é legal, né? Porque às vezes, como o algoritmo vai levar isso, né, para as pessoas, acaba que atrai, né, umas pessoas que nem imaginava, né? Pô, e a pessoa vai ali, vai vendo, né? Vai se interessando, né? E tem que usar, né? Tem que usar os recursos, as ferramentas, né? Eu penso sempre quando Jesus diz, né, que nós faríamos, né, obras maiores do que a dele, né? E eu penso justamente sobre isso hoje, né, no tempo que a gente vive. Então, nós temos recursos que Jesus não tinha na época, né? E a gente tem que aproveitar, pô, né? Temos que alcançar aí de tudo que é jeito, né? E é muito legal, muito legal. Eu gosto. Eu, às vezes, fico perdendo muito tempo lá, só rodando aqui o feed aqui. E hoje, ainda falando do nosso nicho nas redes sociais, a gente tem muitas pessoas falando sobre Deus, como a gente falou no começo. E aí a gente tem até alguns nomes muito relevantes, alguns de uma forma muito boa, de forma muito relevantes, e alguns nem tanto. A gente pode citar aqui um Nick Moretti ali, um Dave Leonardo. Então tem uma galera ali, né? Muitos influencers, tem vários outros, mas eu peguei 2 que sei que são muito fortes entre a galera. E pra vocês, Ai, meu Deus do quem céu. são esses influencers religiosos que, assim, realmente são caras que vocês veem, pô, influencia de uma forma, faz sentido, é alguém que, pô, muito, merece o título de influencer, e é que tem uma galera que não merece o hype que tem, né, gente? Oh, com certeza. Infelizmente, Pô, né? esse Nick Moretti, eu não tô ligado quem que é. Conheça. É, massa. Vou abrir o Instagram aqui. Na Mas tela, é- gente. mas é Dunamis, massa... É, Dunamis. né, massa, É massa pra de bom. cima ou massa... Massa de The bom. King, The Massa Power. de Bom, bom. não. É do Dunamis, né? Ah, eu acho Ele que é- esse é o narigudão, né? Acho que eu sei quem que é. Muito bom ele. Não, esse cara aí é firmeza. Pô, eu vou ter que puxar pro meu lado ali, né? A nossa igreja tem algumas pessoas que são influentes aí nas redes sociais. A gente tem o nosso apóstolo, né? O apóstolo César Augusto, né? Tem mais de 1 milhão de seguidores. Tem o Bispo Davi, tem o Fábio de Souza. Mas também tem, pô, Rodolfo Abrantes, eu gosto de seguir bastante ele. Às vezes ele coloca os cortes ali das palavras que ele vai pregando aí Brasil afora. Ele é um cara que a gente vê muito Deus na vida dele. Pô, todo o rolê que ele teve, né? Raimundos, enfim. E hoje ele ser o cara que é dentro do meio cristão é fora de série. Sim. Tem o Theo Hayashi, que é muito bom. Pô, o cara que traz palavras assim pra hoje mesmo, né? Ele às vezes vê uma situação acontecendo, gera um hype dentro das redes sociais e ele traz a luz da palavra, o que isso significa. É um cara que se posiciona politicamente. Então, eu acho que ele, a esposa dele também, a Júnia, o próprio Lipão também, Benção. Quem mais aí? Vai, fala aí, Lu. Pastor Lipão, né? Não poderia deixar de falar, né? Poxa, né? Desde... Eu acompanho ele, né? Faz 11 anos que eu faço parte dessa igreja, né? Então, hoje eu vejo que Deus, poxa, derramou uma graça sobre nós, assim, como igreja, né? De ter uma influência, né? No nosso país, assim. Então, poxa, o pastor Lipão muito comprometido com o evangelho, né? E muito massa, né? Pô, eu lembro que quando eu me converti, né? Eu fui num evento, né? Chamava On Day Out. Era o primeiro evento da Onda Dura lá, que era um dia fora. E aí, nesse evento, né? Eu tinha mandado um baseado antes de ir pro evento, e era lá em Joinville.
E aí, pô, a primeira coisa que me chamou a atenção era o nome, né? Onda Dura, né? Aí eu cheguei lá, o Pastor Lipão, alargador, tatuagem. Falei, caramba. O pessoal também, né? Tudo descolado. Falei, caramba, é aqui que eu vou ficar, né? Mas não era só a aparência, né? Pô, tinha muito conteúdo, né? Uma pessoa Legal. cheia de Deus, né? Pô, eu gosto muito do Lucas Martini, né? Pô, cara, Boa. sensacional, né? Eu acho que é um evangelista tremendo. Me inspiro muito nele, né? No Luca. Douglas Gonçalves, Pô, né? verdade. Do Jesus Cop, né? Jesus Cop. Eu acho que tem muito Tá aí conteúdo muito bom. tempo, né, cara? Eu acho que foi um dos primeiros aí a começar a fazer conteúdo mesmo. E o massa YouTube que e tal. é uma galera, assim, que é jovem, né? Pô, Sim. Douglas Gonçalves, Lucas Martini. E comunica de uma forma que a gente entende, né? Sim. Que essa geração entende, né? Não é um linguajar difícil, né? Palavras difíceis. Mas ainda assim, conteúdos muito profundos, né? Theo Hayashi, poxa, acompanho bastante tempo já o Theo. Gosto bastante do Theo. Sim. E o Nick, né? Do Dunamis, cara... É muito legal, né? Que ele é do Esse cara aí é marketing, bom, né? esse cara aí é bom. Ele é bom, ele é bom. É bom, é bom. E ele é do marketing, né? Pô, o Sim. bicho destrói, né? E eu acho que combinou muito, né? Com a profissão dele, com a vocação dele, né? Sim. E, pô, me inspiro bastante nele, assim, também. Brunão do Morada também é Brunão, né? Tem show de bola. Tem muita gente boa, muita Além gente da boa. música, ele sempre É. se posiciona bem aí também nas redes sociais. A internet é esse lugar, né? Tem tanta coisa ruim, mas também tem tanta coisa boa. Eu acho né? que, eu acho que você tem que filtrar, né, cara? Tá ali, você pode usar a rede social pra bênção, você cercar ali, você tá acompanhando pessoas que realmente fazem a diferença, que trazem um bom conteúdo. Ou você vai pegar ali The King, The Power, enfim, pegar, né? Tudo parte da gente, né? Parte do que tá dentro da gente, né? Então a gente vai buscar fora o que tá dentro, né? É verdade. E o bom é ter bons amigos, né? Eu penso, Exatamente. né? Porque quantas vezes, por vezes, eu achava que era um conteúdo bom, né? Mas, pô, compartilhando ali com o meu pastor, né? Que é meu amigo, a gente caminha há 10, 11 anos juntos, né? Sempre me dando uma direção. Pô, cara, não é tão legal, né? E você mesmo, né? Se aprofundando ali, né? No conhecimento, né? Mas é isso. Então, tem muita gente boa. Dá pra procurar aí que vale a pena. Se procurar, acha, gente. Se a gente procurar, promete. acha. Procurar, acha. A gente percebe que a partir da pandemia, especialmente, né, tem uma galera que está produzindo conteúdo muito antes, mas acho que a pandemia foi um grande boom, né, para essa parte que muitas marcas, por assim dizer, né, vamos colocar assim, tiveram que reinventar, né, a forma como comunicam, onde elas estão presentes. E a igreja não ficou fora desse movimento, porque senão teriam sido anos difíceis pra gente. Bastante. Como é que vocês fizeram na pandemia? Desculpa. Aham. Ó, a gente é da mesma igreja, né? Vocês são da mesma É. igreja? O que a gente fez? Como é que Cara, fizeram? Deus, ele foi muito bom com a gente lá na nossa igreja, porque realmente iluminou a mente do nosso líder. Então a gente correu muito rápido já atrás de câmera, tripé e tal. Legal. E então hoje a nossa transmissão lá, ela é muito Massa, bem, assim, massa, sabe? bom. É difícil, né? Só que foi, cara, na época do fechamento mesmo, ia só as pessoas pra fazer Servir ali, né? servir ali, banda reduzida, só o pregador, aí o pregador já fazia E abertura, as máscaras. tudo. Meu Deus do E céu. dar Cantar com a máscara. Aí foi. Mas Eu vou dava pra confessar, eu vou respirar. confessar, eu tirava a máscara. Mas foi assim. Foi muito bom, assim, a mão de Deus, sabe? A gente conseguiu levar a palavra para todo o corpo da igreja, né? Top. E foi bênção. Aí a volta foi aquilo lá, uns queriam, outros não queriam. A gente respeitando, lógico, né? Preocupação, né? Aí foi basicamente isso. E foi bom que nós lá dos jovens, através desse lance da pandemia, Deus colocou no nosso coração um evento que a gente já faz um tempão já estamos indo para a 5ª edição já, que é o Março em Chamas, que a gente estava lá com os nossos líderes na época e, pô, a gente precisa fazer com que os jovens voltem para a igreja, né? Top. Já tava tudo, tipo, já tinha acabado a pandemia, já tava tudo liberado, aí só que o pessoal ainda tava receoso e tal, a gente foi desenvolver esse evento aí que já tá até na 5ª edição. Hein? Massa, pô, top demais. E bem sobre isso, dessa
desse boom do pra fora, e transmissão, e Instagram. As igrejas que não tinham, tiveram que criar nesse momento. Hoje tem o Ministério da Mídia, não tem como, cara. Um povo muito bom, um povo muito bom. Os midianitas aí, só bênção pura. Isso aí, ai de você que fale mal, Kaique. Ela é Ela responsável da pela mídia? mídia Ah, nas é a igrejas mídia, lá. né? Fala mal, Kaique, fala mal mesmo. Não, mas só que hoje realmente a gente tá falando de posicionamento de pessoas, né? Mas a igreja também tá tendo que se posicionar nas redes sociais. Então isso está sendo realmente um cargo dentro da igreja. Sim. Você realmente fazer ali tirar foto, criar conteúdo, aí os eventos, você cobrir os eventos, enfim. Cara, hoje é algo extremamente necessário para uma época tecnológica, não tem como. Sim, com certeza. E faz parte, né? Senão a gente fica pra trás, né? Sim, sim. Eu tenho um filho, né? E no começo, né? Antes dele nascer, a gente tinha um plano. Vamos deixar sem tela. Mas, gente, é impossível deixar completamente sem tela. A gente deixa por muito tempo ele sem tela, né? Mas é incrível, verdade, é incrível. Parece que já vem com drive, cara, já, né? O bichinho aqui, ó, meu celular pega, e daí meu relógio aqui também, né? Ele fica mexendo. E é incrível como atrai, é verdade. E eu penso exatamente sobre isso, né? A igreja não pode ficar para trás, né? Pô, a gente tem um Deus que é um Deus da criatividade. Exatamente. Né? Pô, vamos olhar para Gênesis lá, por exemplo. Né? Pô, Deus do nada, né? Criando todas as coisas. E eu gosto muito de assistir documentário, né? De bicho, né? A minha esposa fica doida comigo. Coisa de velho, ficar assistindo esses bichos aí, coisa arada. Mas, gente, é muito doido você ficar vendo a criação. E eu pensando Perfeita, né? sobre isso, né? Sobre a criatividade de Deus. Então eu penso, poxa, a gente não pode ficar para trás, né? A gente vê tantos eventos aí, animal, né? Lollapalooza. Eventos incríveis, né? O show agora da Lady Gaga, né? Uhum. Mais de 2 milhões de pessoas, né? Produção animal, né? E eu penso, nós, como igreja, né? Como filhos de Deus que tem o dom da criatividade, era nós que deveríamos ser a referência, né? Era nós que deveríamos estar à frente ali, não a igreja copiando o mundo, né? Então, é muito, muito importante mesmo. Tem até um livro que eu estava tentando lembrar o nome dele, do Jonas Madureira, que ele prefaziou esse livro, né? Mas é Ressignificando a Importância da Igreja. E ele vai falar sobre esse período pós-pandemia, né? Boa. Porque da mesma forma como foi muito bom, né, se reunir online, teve o problema daí das pessoas que depois não queriam voltar presencial porque tem o culto a live ao vivo, né? E aí ele traz ressignificando, né, essa importância de viver o corpo de Cristo presencialmente, né? É um livro maravilhoso, eu indico. Qual é o nome aí? Ressignificando a Importância da Igreja. Boa. Muito Tá bom, gravado, Jonas. Depois Madureira. ouçam para lembrar. Vou E ver até sobre isso, inclusive, que eu ia trazer uma pergunta que era... Hoje vocês acreditam ser uma preocupação? Assim, foi, lógico, muito, muito importante esse momento do online e do vamos trazer para isso. Mas hoje nós temos igrejas bem instagramáveis, toda uma preocupação com o online. E que vocês acreditam que às vezes falta uma preocupação com o culto propriamente dito? Teve o dilema, né? Recente, né, com a Aline Barros, né, no evento lá, ela pedindo pra galera, sai da mídia, sai, todo mundo lá nas câmeras, né, e realmente, porque às vezes Ana Paula. Ana Paula Valadão, né, Acho que foi Ana Paula. Ana Paula Valadão. E qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Olha. Se vocês acreditam que hoje existe uma preocupação ao invés de nós usarmos a internet como um meio, nós sermos um meio na internet. De ter essa preocupação excessiva com o parecer, com a transmissão, do que com o culto propriamente dito. A gente vê às vezes assim, algumas igrejas com uma transmissão assim, cara, nível de emissora, sabe? Aí, cara, eu vejo um pouco um problema nisso, realmente para fazer com que as pessoas esqueçam que é um culto e o culto se torne um programa.
Então, seja um programa de TV e tal. E geralmente, eu não sei você, quando eu assistia o culto ali pela live, não é a mesma coisa. Realmente você vai estar assistindo algo acontecer. Você não vai estar propriamente ali cultuando a Deus, né? Então, assim, é uma ferramenta para ajudar, às vezes, uma pessoa que está passando por um momento difícil lá na casa dela. Ela liga o YouTube, cai numa palavra que vai fazer a diferença para ela. E essa pessoa vir para a igreja receber o completo de Deus ali para ela. Então, assim, se tiver tem que ter esse equilíbrio, tem que fazer com excelência. Deus, ele pede para que a gente faça tudo com excelência, mas não a transmissão, a live, o Instagram, ele não pode substituir o culto ali presencial. E é um desafio, né? Porque eu penso, por exemplo, até como um líder de jovem, né? Eu já fui um tempo atrás, assim, muito... que eu queria estar ali nas redes sociais, né? Só que era uma motivação errada, né? Poxa, eu via que eu queria, mas não é porque eu precisava, porque eu queria ser visto. Né? E aí envolvia muito uma questão do meu coração vaidoso. Pô, eu queria aparecer, eu queria... E hoje é muito engraçado, né? Porque, pô, lidero 90, 100 jovens lá, e eu não sou mais essa pessoa que tá ali no Instagram. E é muito engraçado porque hoje Deus tem dito isso pra mim. Fala, pô, tu precisa estar ali, né? E hoje é com a motivação correta. Então eu penso, né, que vai muito da motivação, né? Do coração, né? De querer fazer aquilo, né? Onde que tá o coração, né? Porque às vezes você pode estar fazendo uma coisa excelente, mas com uma motivação errada. Exatamente. E aí vai dar ruim, né? Aí não vai... A glória vai ser pra quem, né? Vai ser para Deus ou para a instituição, né? Para aquela placa de igreja, né? Então, acho que é muito de pensar sobre isso, né? E é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que estar constantemente ali avaliando o nosso coração, né? Exatamente. Porque é sobre isso. É sobre a motivação, né? E é um desafio, porque as pessoas às vezes sentem essa necessidade, né? De estar ali. Não, a gente precisa, né? Até, por exemplo, você é líder de comunicação, né? Às vezes, pô, falta um voluntário para fazer um store, né? E às vezes você vê a galera ali, o líder, pô, e agora? Como é que vai fazer? Como é que a gente... Cara, gente, vai acontecer, o culto tá ali, né? As pessoas estão vivendo, né? Deus não vai deixar de ser louvado, glorificado, as pessoas não vão deixar de ser impactadas porque não vai ter um store no Instagram, né? Sim. E é sobre isso, né? Boa. E ainda nesse mundinho da igreja presente no online, nós como jovens que somos, tô incluindo vocês, galera. Pô, eu sou jovem pra caramba. É pra caramba também, pô. 30 anos, tô começando a vida. Tá começando também, cara. Nós como jovens que somos, nós somos, acho que especialmente jovens mais pro meu lado de cá. Mais perto do 18 ou mais longe do 18? Eu tenho 20. 20 anos, pô, que legal. E nós somos muito envolvidos por esse mundinho da internet, né? O mundinho das redes sociais. Sim. Acho que às vezes quase que engolidos por ele, na verdade, sendo completamente honestos. Só que assim, hoje... nós concordamos que a igreja estar presente nesses canais é muito importante. Sim. Porém, até onde vocês acham que é válido a igreja entrar em trends? Puxa vida, aí. Até quando é válido? Sim. Caramba. Porque nós estarmos presentes ali num TikTok, ali no Instagram, porque é onde a galera tá. Se a gente quer falar lá com um jovem, a gente tem que tá por ali onde eles vão estar. Mas até onde é válido adaptar uma trend pro nosso nicho? Cara, Rapaz, essa é polêmica. Essa daí é treta, né? Eu vou orar aqui antes, peraí. Cara, é complicado, porque... É difícil dizer assim qual é o... Vai botar respondendo uma aí régua, que eu vou orar sabe? no espírito aqui. É difícil botar uma régua, né? Mas eu acho assim, a gente tem que lembrar que a gente está representando o corpo de Cristo. E assim, lógico, nós somos jovens, nós temos senso de humor, a gente gosta de dar risada, a gente vai ver as coisas com uma outra intensidade, mas a gente tem que lembrar que a gente está representando um corpo de Cristo. Então, assim, tem que
pode ser legal, pode ser divertido, pode ser uma chamada diferente, uma trend para chamar a galera pro culto sábado, tal hora. Mas tem que lembrar que tem que ter um senso ali, né? Acho que depende da trend, né, Kaique? Depende da trend. Porque, pô, vamos pegar as dancinhas do TikTok. Tem dancinha que, vamos combinar, né? Daí não dá boa, né? Tem dança que é algo sensual. Aí não... Sim, aí não rola. Tem um simbolismo ali, né? Sim. Então aí não rola. A música por trás, né? Então eu acho que depende muito da trend. Mas eu acho que precisa estar. É porque aí, né? Talvez as pessoas mais velhas, né? Vai ter um certo preconceito, né? Mas por quê? O que eu penso, né? A trend nada mais é do que um meio de comunicação. Sim. Né? E nós precisamos comunicar. Né? Então, se é uma trend que ela não fere os nossos princípios, exatamente, né? Uma trend que nem o Kaique comentou, né? Não vai envergonhar o corpo de Cristo, a igreja, a instituição, né? A sua instituição, né? Então, pô, bora lá, vamos fazer. Né? Vamos fazer melhor ainda, né? Vamos adaptar aqui, vamos criar uma mais top ainda, né? Vocês acham que hoje a igreja está mais suscetível a críticas do que ela esteve há 15, 20 anos atrás? Sem dúvida, né? Hoje, que nem eu falei no começo, o acesso à informação que as pessoas têm é enorme. Sim. Né? Aí por causa das transmissões e tudo, aí hoje o pessoal sabe mais do que acontece dentro da igreja sem precisar estar dentro da igreja. E, cara, como é uma transmissão ao vivo, acontece muita coisa. Do mesmo jeito que tem um canal, um perfil lá no Instagram, só mostrando o gafe que acontece nas emissoras abertas, vai ter da igreja também, né? Da mesma forma, às vezes eu tô rodando o feed ali, né, os Reels ali, e aí aparece, né, não sei por que o algoritmo traz isso, mas algumas coisas de outras religiões, né? E aí, pô... Né, meu coração pecaminoso, eu já fico julgando ali, né? Pô, o que é isso, né? E da mesma forma, né? É com a gente, a nossa crença com outras pessoas, né? Vai chegar, né? Vai chegar e a galera vai meter o pau, vai ter os haters, né? Vai a galera que vai atacar, né? Então, acho que por essa visibilidade, né? E essa exposição, né? Então, é muito maior, né? Não tem nem o que falar, né? Por estar ali, né, nas redes. Eu acho que assim, talvez agora puxando até um pouquinho de sardinha para o nosso lado de comunicadoras, né? Boa! Nós sabemos que a comunicação é uma das, se não a arma mais poderosa que a humanidade tem hoje. Você pode fazer coisas muito boas a partir dela, mas você pode fazer coisas muito ruins a partir dela. E eu queria começar fazer uma pergunta de como a comunicação da fé, né, comunicação cristã, comunicação da igreja, ela tem sido efetiva, na sua opinião? Vamos começar aleatoriamente. Lucas, o que você acha? Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Não, fala aí de novo. Como vocês acham que a comunicação da fé, né, a comunicação da igreja, ela tem sido efetiva ou tem falhado hoje? Como ela tem sido efetiva, eu acho, na minha opinião, que ela é extremamente importante, a comunicação. Mas, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, quem sou eu, né? Mas eu acho que as pessoas estão cansadas de discurso. E elas necessitam de ver prática, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm um discurso muito bonito. Né? Falam muito bonito, tem uma oratória muito bonita. Mas você vai conhecer aquela pessoa na prática, pô, ela não condiz com o que ela vive, né? Então, eu acho que, no sentido de alcançar, ela é muito efetiva, né? A própria rede social, os próprios algoritmos, né, contribuem para isso, né? Para entregar, né, o conteúdo para aquele público, né? O Instagram foi feito para isso, né? Ele vai entregar o conteúdo, né? Só que mais do que comunicar, eu acho que as pessoas têm carecido de exemplos práticos, sabe? De você olhar para essa pessoa, pô, esse bicho, ele fala e ele vive o que ele fala, sabe? Então, resumindo, né? Eu acho que tem sido efetivo, né?
Mas o que as pessoas carecem, tipo, sabe, esse exemplo, sabe? Pessoas que realmente vivem o que falam. Porque, gente, falar até papagaio fala. Né? Se ensinar o papagaio a falar ali, o papagaio vai falar, né? Pô, mas a treta disso daí também é porque a rede social, assim, a gente às vezes quer ver algo que é meio fora da realidade mesmo, né? Sim. Porque se for para pensar, saindo um pouco dos seguidores, assim, do pessoal que fala de Deus, tal, falando assim sobre influências normal, assim, pegar tipo uma Virgínia da vida, né? Então, assim, ela só vai mostrar ali uma vida maravilhosa, um corpo que poucas pessoas têm, um estilo de vida que pouquíssimas pessoas têm, e às vezes a gente quer se alimentar disso, tá ligado? Sim. Aí levando agora pro meio cristão, às vezes a gente quer seguir um cara que ele só vai falar coisas boas a respeito da palavra de Deus. Não que a palavra de Deus tem coisas ruins, mas tem coisas que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Vai te trazer para a realidade, vai confrontar teu pecado. Mas às vezes muita gente vai querer ser alimentado por aquele cara que só fala, mano, se você desejou, é porque Deus vai te dar. É porque não sei o que, entendeu? Você é o centro do coração de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Cara, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser o Deus vai realizar cabeça. todos os seus sonhos. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Se Ele permitiu você sonhar, é porque Ele tem um propósito nisso. Tá repreendido. Então, a rede social, ela é isso. A gente vê coisas utópicas, coisas que fogem da nossa realidade. E eu acho que, infelizmente, o que a gente peca no meio dessa parte falando de Deus, sobre o cristianismo, sobre as coisas gospel, assim, é por causa disso, porque tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo. É porque é o que dá dinheiro, né? É o que dá dinheiro, é o que dá view, monetiza, é o que, né? que dá seguidores. Só que a gente que está vivendo na prática, a gente que é líder de jovens, a Bia que está na igreja lá também com os adolescentes, a gente vê que a realidade não é essa. A realidade é que, cara, Deus ele é amor, mas Deus ele também é justiça. Que realmente você viver para Cristo, cara, você tem que renunciar muita coisa. E geralmente o pessoal que faz esse tipo de conteúdo, o conteúdo certo, eles não vão ter o mesmo alcance, o algoritmo não vai favorecer tanto eles, né? Então, assim, eu acho que o que peca realmente é isso. É a gente trazer algo superficial acerca daquilo que é a palavra de Deus. E o que a gente tem acertado é que ainda existe ali os remanescentes que querem usar a rede social para realmente trazer uma palavra rema, uma palavra que transforma, uma palavra que vai te confrontar a você vencer o teu pecado, você vencer, às vezes, os problemas que você tem emocional ali. E precisa, né? Tipo, continua, né? Essa é a tua vocação, né? Deus te chamou para isso, né? Vamos parar para pensar hoje, por exemplo, Sim. Influencer é uma profissão. É uma profissão. Né? Há um tempo atrás, o que era um influencer, né? Hoje é uma profissão, né? As pessoas, né? Blogueiro é uma profissão, né? Então, eu vejo como uma vocação, né? Que precisa ser exercida, né? Óbvio, né? De forma séria e tudo mais, né? E é isso, né? Então, precisa estar ali, né? Assim como, né? Precisam de políticos sérios, assim como precisam de pastores sérios, né? Precisamos de comunicadores sérios, né? Bons, né? Exatamente. Bom, gente, nós estamos caminhando pro final. Não acredito. E aí, 2 últimas perguntas saideira pra gente. Saideira, mais top. 1 hora fácil. Primeira. Legal, né? Legal pra caramba, Achei pô. muito bom, pô. Primeira pergunta. Vai bombar esse canal aí, esse Eu espero que podcast. sim, galera. Se bombar, a gente Com volta. certeza. Boa. Primeira pergunta pra fechar é: o que vocês, como líderes de jovens, Sofens. têm feito pra se manter relevantes em meio a tantas vozes dizendo tantas coisas? Misericórdia. Pra mim, pelo menos, é o trabalho que eu tô fazendo fora das redes sociais. Olha aí, ó. É isso aí. Mano, quem cola na igreja, quem a gente consegue alcançar fora das redes sociais, lógico, com temor, com aquilo que Deus derramou na minha vida, na vida do Lucas.
a gente sabe que a gente é só instrumento, né? Sim. É Um vaso de barro. Exatamente, quem convence é o espírito, não tem essa. Mas pra mim, praticamente, eu tento me posicionar um pouco mais nas redes sociais, mas, cara, a gente que é anos 90 é complicado. É difícil, né, cara? É difícil. Mas basicamente é isso aí, cara. É o acompanhamento fora das redes, trocando ideia. E isso você vai se tornando relevante, né? Sim. Querendo ou não. Eu acho que é isso mesmo. Eu também. Eu acho que é você vivendo vida na vida, né? Exatamente. Estando com as pessoas, porque é ali onde elas vão realmente conhecer você, ver os seus defeitos, né? O bicho peca, né? O bicho é pecador, tem pecado, né? E eu acho que é isso que de fato influencia, né? É óbvio, né? Que nem eu falei um pouquinho ali antes, né? Eu sinto que Deus tem me movido, né? Para esse lugar, para estar ali, né? Sempre gostei de escrever, sabe? Eu também. E escrevi aquilo que Deus estava me ministrando, mas é aquilo que eu te falei. Então, pela minha imaturidade, né, quando eu era mais jovem, sou jovem, né, sou jovem, né, mas quando eu era um pouco mais jovem ainda, era imaturo. Então Sim. eu queria aparecer, eu queria ser visto, eu queria ser reconhecido. Então eu fazia o que era certo, mas com a motivação errada. E hoje eu vejo que Deus tem me chamado para isso, mas com a motivação certa, né? E para que, né, de fato, seja influente, eu acredito que precisa disso, sabe? Viver vida na vida. Então eu procuro trazer as pessoas para minha casa, conhecer a minha realidade, né? Tá junto, sempre. Aquele rolezinho depois do culto, Aquele né? rolezinho. A gente tem um Nós after lá. A gente chama after. É. Tem um rolê natural, né? Que a galera fica lá depois do culto, mas a gente tem um after que é uma vez por mês. A gente então faz é algo já programado. programado. Já. A gente Legal. programa o evento ali pra gente estar junto ali. E é isso, eu acho que... Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Responderam. E saideira, pra finalizar mesmo, eu queria pedir pra vocês deixarem uma mensagem final pra quem nos ouve sobre como viver a fé nessa era digital. Caramba, o que eu diria é num mundo, né, onde a gente vive de aparência, seja você mesmo. Não existe nada mais autêntico quando você é você mesmo, né? E nós somos seres, indivíduos, né, únicos, né? Deus nos criou de forma única. Eu amo meditar no Salmo 139, né? O salmista vai dizer que como são preciosos os pensamentos de Deus a meu respeito, né? Então que Deus, né, tinha me visto desde o ventre da minha mãe, né? Então, Boa. nós somos seres únicos, né, indivíduos, e não existe nada mais autêntico do que ser você mesmo. Então, seja você mesmo, né? Num mundo onde todo mundo quer copiar todo mundo, né? A gente tem referências, né? Eu tenho grandes referências, meu pastor Jackson, pastor Lipão, mas não existe nada mais autêntico quando você é você mesmo. Ele citou o Salmo ali, eu ia falar a respeito, cara, rede social é legal, os influencers são legais, mas existe algo mais denso, mais profundo que é a leitura. Top. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Isso aí. Existem vários livros, vários escritores iluminados por Deus. A rede social ajuda, é legal, tem o meme, tem o influencer e tal, mas existe algo bem mais denso, chamado Bíblia Sagrada. Num mundo onde as pessoas só querem mastigadinho, né? Na cara, internet. sai um pouco do YouTube. fast food, cara, com um arroz e feijão, assim, bem temperado. Vai se aprofundar na palavra, né? Compra um comentário bíblico, exatamente, uma teologia sistemática. Exatamente, vai embora. teologia sistemática. Cara, porque é isso aí, porque às vezes, cara, você vai falar pra mim que um Reels ali de 1 minuto, de 30 segundos vai conseguir comprimir, às vezes, o que Deus vai revelar pra você lendo um versículo no teu devocional? Não vai, mano. Não. Então, assim, a gente tá nessa época de tudo fast, timeline, rolando feed e tal. Cara, para um pouquinho, fecha a porta do teu quarto, pega a Bíblia, ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora e vai, cara. Acho que é isso aí. Top demais. Bom, gente, é isso.
Eu queria, primeiro, espero que esse bate-papo tenha sido tão enriquecedor para vocês que estão nos assistindo como foi pra gente. Boa. Queria primeiro agradecer a vocês dois por terem vindo, por terem topado essa Valeu, conversa. Bia. Prazer em conhecer. Foi Tamo realmente junto. muito legal. Queria agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Agradecer ao nosso professor por ter possibilitado esse momento Valeu, com a professor. gente. Valeu, prof. Alô, PUC, obrigada. Valeu, O PUC. técnico de som ali tá com a gente ali. Nosso Valeu, doutor. técnico. Salve. Esse foi um episódio do nosso podcast Pode Crer, uma produção de estudante de Relações Públicas da PUC, gravado no estúdio do Labicom. E é isso, gente. Muito obrigada. Top. Deus abençoe. Abraço. Obrigado, Bia. Bia, né? Isso. Eu sou ruim de lembrar nome. É a Bia aí? E é a Bia, Valeu, Clara. Bia, Tamo junto. segue firme aí. Eu creio que Deus derramou essa vocação sobre você. Prazer, Amém. Kaique. Valeu, Tamo obrigado, junto, Lucas. gente. Um abraço. E é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente.